Segundo ponto, como é importante saber ouvir. Veja que Jesus diz aqui: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vede, pois, como ouvis. Isso é uma advertência solene, séria, de Jesus para a vida de todos nós. Vede como você tem ouvido o Evangelho. De que maneira você ouve o Evangelho? Porque ler a Bíblia é importantíssimo, essencial na vida de todos nós, essencial para a nossa caminhada cristã. E é claro que, infelizmente, uma grande parcela da igreja lê muito pouco a Bíblia. A Bíblia só é lembrada no dia de ir para o culto. O resto, ela é um enfeite da casa ou um objeto do porta-luva do carro. Mas todos sabem a importância de ler, de conhecer a palavra de Deus, porque quando eu conheço a palavra, quando leio a palavra, eu conheço o propósito de Deus, eu conheço a Deus e conheço a mim mesmo. E conhecimento é necessário. A palavra de Deus diz que o meu povo será destruído por falta de conhecimento. Agora, ler a Bíblia de maneira formal, como um dever que você tem que fazer, sem o desejo íntimo de buscar, a intervenção de Deus e do Espírito Santo para te ensinar, para te colocar lá no seu coração, não vale quase nada. Por isso que para muita gente é difícil ler, porque ela se torna apenas um livro complicado. Porque você não pode só ler a Bíblia com dever de ler a Bíblia, você com aquela tentativa, esforço de ler, mas se você não buscar do Espírito Santo o prazer e o direcionamento e a instrução para que você possa entrar nela. Porque quando eu faço por dever, quando eu faço ela de maneira formal, eu tento entrar nela. Quando eu peço o Espírito Santo para intervir, me ensinar, me instruir, antes de ler, ela entra em mim. Ela entra em mim. Quando eu tento entrar nela, eu muitas vezes tento olhá-la pela perspectiva do mundo. Quando ela entra em mim, eu passo a ver o mundo pela perspectiva dela. Então não adianta. Agora, se com a palavra é assim, se com a Bíblia é assim, também é assim com o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir pela pregação de Deus. Então Jesus está chamando: veja como você tem ouvido a palavra de Deus. Se para ler é assim, agora e para ouvir? Primeiro, você tem que ouvir com fé, crendo que o que você está ouvindo é de fato palavra de Deus. Você ouvir sem a suficiência, sem a necessária fé no seu coração, é apenas um discurso, é apenas uma palestra, é apenas uma mensagem qualquer. Mas quando você ouve com fé, é Deus falando, é Deus ministrando. Então você precisa ouvir, primeiramente, com fé. É isso que Jesus está falando. Ouça com fé, creia que o que você está ouvindo é
palavra de Deus. Primeiro. Segundo, você tem que ouvir com reverência. Isso é outro fato importante. Por que as pessoas não sabem ouvir? Porque não tem reverência pela palavra de Deus. É engraçado quando está no louvor, levanta, dança, levanta as mãos e canta. E solta a voz, e canta e adora a Deus. E a hora que vai ouvir a palavra de Deus, fica olhando para o teto, fica disperso. Isso é irreverência à palavra de Deus, e não reverência. A parte mais importante do culto é a palavra, a mensagem, o sermão que é dado, é ouvir o evangelho pregado. É legal o louvor? Sim, importante o louvor? Sim, importante as outras coisas? Sim, importante a comunhão? Sim, importante as orações que se fazem? Sim, mas a parte principal, prioritária, é a mensagem do evangelho. E a gente ouve como? Dá coceira, mexe, levanta, senta, olha, distrai, percebe o que está acontecendo com os outros, fica olhando, parece que agora o culto passou, agora é hora. Por quê? Porque eu louvei, eu me enchi, está legal, eu orei, agora a palavra eu vou ouvir, depois eu ouço, é interessante. Veja como ouvis, porque senão o que você tem lhe será tirado. Terceiro e último ponto: você tem que ouvir com o coração, não com as orelhas, não com os ouvidos da cara, mas com o coração, porque a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, só pode dar fruto quando ela cai no seu coração e não em outro lugar. Então, quando eu ouço, eu fecho, eu abro meu coração. Você não ouve com o coração se você está distraído, conversando sobre outras coisas, se o que está te importando é outras coisas. O que é mais importante para você? Mostrar outras coisas ou revelar que o seu maior interesse está naquilo que Deus diz? Então você tem que ouvir com o coração, porque senão ela vai logo embora. Como é que você pode acender a luz? Como é que você pode ser luz para os outros se essa palavra não está no seu coração? O salmista diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti.